Moi. Tervetuloa. Hoje a gente vai falar como as medidas neoliberais adotadas aqui na Finlândia conseguiram piorar muito os índices da educação, e é uma coisa que também não é muito diferente das medidas que também estão sendo adotadas aí no Brasil. Finlândia, ela é bem conhecida pela educação, o sistema educacional finlandês é bem famoso, tem bastante gente que vem visitar aqui a Finlândia justamente para conhecer as escolas e para saber como é que é o método de ensino aqui. O Sam, inclusive, ele já trabalhou como intérprete de grupos de brasileiros que vieram para cá para saber mais sobre isso, e a gente teve a notícia agora, né, que saiu no G1 falando sobre como a Finlândia caiu nas avaliações do PISA. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está aqui agora dentro de uma escola, mas é domingo, então não vai dar pra ver nada, até porque a gente não poderia filmar as crianças, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre quais medidas que foram adotadas aqui que levaram a esse resultado. Mas, assim, é um processo bem longo. Então, aqui na Finlândia o sistema de educação é bem egalitário. Aqui quase não tem escola particular. Isso aqui é uma escola pública, tem todo o bairro. Todas as escolas têm a mesma qualidade. Tu não precisa ficar fazendo shopping de escola, tentando procurar a melhor escola para o seu filho. E por bastante tempo os resultados do PISA aqui eram iguais para todo mundo, desde rico e pobre. Agora, desde 2012 começou a vir uma queda entre os alunos de famílias mais ricas e mais pobres. Começou a vir um casmo. E aí não sabe por quê. Aí tem diferentes teorias. A teoria que a extrema-direita usa é que tem muito imigrante, que um monte de criança da África do Oriente Médio é mais burra que criança branca finlandesa e por isso está caindo e tem que expulsar toda essa gentalha daqui. A extrema-direita, como sempre, é samba de uma nota só. Tudo que eles forem falar sempre vai ser por culpa dos imigrantes, e não é qualquer imigrante, é sempre um grupo de imigrante específico de acordo com a cor da pele, porque a maior parte dos imigrantes aqui não são da África. O maior número de imigrantes que tem aqui na Finlândia são estonianos, porque a Estônia é aqui perto, e que inclusive o idioma é bem parecido, mas evidentemente vai ter dificuldade e diferença na hora que for aprender com outro idioma, né? A esquerda fala que o despencamento do PISA é por causa dos cortes de verba, porque desde 1990, quando a economia finlandesa foi arrastada junto com a União Soviética que caiu, tem se feito reformas neoliberais aqui. E o CRIST 2008 fortaleceu isso. Aqui tem a alternância de poder entre a esquerda moderada, os partidos social-democratas, que seria equivalente ao PT aqui, e a direita neoliberal, que é o Kokoomus, que seria um partido de centro-direita. Mas, desde 2015, a extrema-direita finlandesa, o Perussuomalainen, os finlandeses básicos, ou finlandês raiz, tem feito parte das coalizões e eles têm virado o partido de ajuda dos neoliberais. Os neoliberais prometem assim, a gente faz restrições de imigração e vocês votam junto com a gente para cortar verba. Aqui tem se cortado verbas porque fala assim, dívida nacional, o país vai quebrar, ficar gastando dinheiro tanto assim. Então tem se cortado verba, tem se verbas das escolas, tem se cortado salários dos professores, tem se cortado funcionários e dado mais responsabilidade para professores. Então aqui o professor ensina e também é secretário da sua sala e faz várias outras funções. Então o professor tem uma carga muito grande para a quantidade de alunos e responsabilidade, né? E a esquerda aponta que a diminuição das notas dos alunos em todos os alunos, não só nos negros e árabes, mas também nos finlandeses brancos, loirinhos e bonitinhos. Então a imigração não pode ser a causa disso. Algumas das causas que foram apontadas, né, para essa possível queda são essas daqui: flexibilização do currículo, aumento da digitalização, mudanças demográficas e econômicas, alteração nas funções dos docentes e crise orçamentária. Aí você que está aí no Brasil, que é professor ou que conhece algum professor, algum desses itens aqui são desconhecidos para você? Algum professor não passou por isso aqui nos últimos 5 anos, 10 anos? Principalmente agora com a reforma do ensino médio. Então, assim, é um projeto. E é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui no canal e a gente volta a falar sempre a toque de caixa, que é assim, você vai ser classe trabalhadora em qualquer país que você for, os problemas vão ser os mesmos, com maior ou menor densidade, mas no capitalismo vai ser isso. O neoliberalismo, ele precisa expandir o mercado, transformando tudo em mercadoria. E nisso, a educação vai ser mercadoria, saúde vai ser mercadoria, elas vão ser sucateadas. Acontece no Brasil, acontece aqui também. Um pouco menos? Sim, mas isso está acontecendo aqui também. E não é só aqui, a notícia também cita bastante a Inglaterra. Então, na Inglaterra o processo de neoliberalização já começou com a Margaret Thatcher. Lá tem se cortado tudo e também tem
a educação tem despencado, mas a Inglaterra, incrivelmente, tem resultados de PISA maiores do que a Finlândia. Inglaterra tem muito mais imigrante. Sim. Tem tanto imigrante que, por exemplo, a maioria dos somalianos que vivem aqui na Finlândia preferem se mudar quando ficam adultos para a Inglaterra, porque lá tem mais somalianos do que aqui. Eles sentem mais em casa na Inglaterra do que na Finlândia, onde é frio e eles sofrem muito racismo, porque assim, quanto mais pessoas da sua cor, menos racismo tu vai sofrer, né? A PISA não tem caído na Inglaterra, tem ficado mais alto que a Finlândia, que significa que não é assim por causa de negros burros que tá caindo. Aqui, quando um casal com uma criança imigrante vem, a criança é colocada numa escola, primeiro numa escola de imigrantes, onde se ensina finlandês, se ela não sabe. Aí quando ela aprende finlandês suficiente, ela é colocada na sala junto com as outras pessoas. E aí tem o problema, né? A extrema-direita odeia isso, eles acham que os imigrantes, além de ser burros, são violentos e falam que não, que todos os imigrantes têm que estudar numa escola de imigrante, tipo uma segregação racial, só que com desculpa de que é pra cada um ter o seu nível de educação. Eles falam que os imigrantes são violentos, mas quem tá pregando segregação são os finlandeses, não são os imigrantes, né? Como se segregação não fosse violência, né? Porque aqui na Finlândia o ensino é extremamente uniformizado, aqui todo mundo tem que se pensar igual. Recentemente, desde 2012, teve uma reforma de educação que tenta desenvolver a criatividade da criança, fazendo com que combine diferentes matérias, tipo assim, em vez de estudar só matemática e só aprender uma fórmula, se funde matemática com geografia, para fazer alguma conta para contar, por exemplo, a altura de uma montanha, ou resolver um problema a ver com geografia ou biologia. Esse é um modo novo. Alguns falam que esse modo de aprendizado, de fundir diferentes matérias e tentar engajar no interesse da criança, que seria tipo uma versão da educação do Paulo Freire, é a razão por que está despencando a educação, porque aqui a educação era bem autoritária e bem simples, que tu só tem que decorar as coisas e deu. Mas o próprio ministro da Educação, aqui o nome Krauts não sei o que não sei pronunciar, porque é do partido sueco, ele falou na entrevista do G1 que provavelmente não é motivo de despencar o ensino é por causa dessas combinações, porque parece muito lógico que a criança vai aprender melhor se ela fundir o ensinamento com alguma coisa prática do que só ficar decorando fórmulas. E ele, o partido sueco, é um partido de direita neoliberal, então tu não pode nem falar que isso aí é reforma de ensino de esquerdistas. Não, isso aí veio, essas reformas parcialmente veio do governo de direita, e esse governo aqui que está nesse momento no poder é o governo mais direita que na história da Finlândia tem desde a década de 30. A gente já falou também em outro vídeo sobre como que o Paulo Freire é visto aqui na Finlândia, não é um vídeo só sobre o Paulo Freire, mas assim, eu tenho certeza que vai ter gente que vai atacar a gente agora porque odeia o Paulo Freire simplesmente por ele ser de esquerda e não saber o que é o método de ensino dele. Para além desses cortes que estão sendo feitos na educação base, evidentemente as universidades também estão sofrendo bastante com os cortes desse novo governo. As universidades têm tido o mesmo problema do ensino básico, que é demitir funcionários e aumentar as funções dos professores. E a universidade aqui continua de graça, mas o último governo de direita, onde tinha coalizão com a extrema-direita de 2015, já tinha, por exemplo, feito com que estrangeiros que não têm nacionalidade finlandesa teriam que pagar pela universidade. E isso já tinha se falado que isso vai diminuir o número de estrangeiros que vão vir estudar aqui, que poderão até ficar aqui na Finlândia. E isso exatamente aconteceu. Ninguém quer vir pagar 22 mil numa escola finlandesa, se pode pagar a mesma quantidade no Harvard, nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra também, aumentaram pra caramba as taxas para estudantes imigrantes, e aí acharam estranho porque de repente não tem mais ninguém querendo ir pra universidade lá, e aí tá tendo dificuldade com verba. Olha só que coisa. Inglaterra agora tem um governo de direita. O ano retrasado era um governo neoliberal de direita que estava no poder desde 2011 e ele quebrou. A Inglaterra é quase um país subdesenvolvido. Vocês podem ver esses vídeos aqui como exemplo, onde fala sobre isso, a maioria em inglês. Mas aqui na Finlândia tem o próprio Margaret Thatcher da Finlândia, que é a rica pura do partido de extrema direita, os Perussuomalainen. Ela, por exemplo, já posou com tesoura porque ela acha muito engraçado que ela corta dos pobres e ela tenta manter o poder com racismo, falando que justo o problema dos imigrantes ou o nova onda dos conservadores é o celular nas escolas. Porque em 2015, o último governo da direita, onde estava o mesmo partido, tem um programa de digitalização, onde as crianças aprendem as matérias usando recursos digitais, como busca no celular, editar vídeo, fazer vídeo, ver vídeo, usar arquivos da nuvem. E isso aí a filosofia era de que se as crianças aprendem na escola as matérias normais usando recursos digitais, eles vão crescer
crescer como crianças que vão se naturalizar num ambiente digital e assim virar os novos criadores da Nokia, que tinha entrado em falência mais ou menos na mesma época. Então, só que aí agora se descobriu que o déficit de atenção aumentou um monte e estão culpando os celulares. Aí a extrema-direita não consegue segregar os alunos porque a direita neoliberal não é tão racista assim. Então eles estão agora atacando os celulares, falando que vão proibir os celulares nas salas de aula e aí vamos ver se isso vai funcionar, se o aprendizado finlandês na verdade está caindo por causa do uso de celular e não por causa dos cortes, porque evidentemente os cortes nunca são para a direita o problema. Todos os outros sintomas são causados por outras coisas. Eu sei que essa conversa também está acontecendo no Brasil em relação à proibição de celular em sala de aula. E assim, evidentemente a gente não está dizendo que o celular não é um problema na questão de atenção na sala de aula. Mas é uma questão e eu acho que é muito uma espécie de bode expiatório para você não olhar realmente o que é o problema da educação. Porque assim, os celulares está sendo um problema o quê? De uma coisa de 10 anos, 20 anos, que se popularizou. Há quanto tempo que a educação no Brasil está tendo problema e há quanto tempo a educação da Finlândia está tendo problema, sabe? Isso não é de hoje. Porque do meu tempo de escola também não tinha smartphone e os problemas eram basicamente os mesmos. Não tinha ainda a reforma do ensino médio, não era tão utilitarista no ensino de bolo de pote ou esse tipo de coisa, que eu sei que é essas ideias de empreendedorismo, essas coisas que estão tentando implementar na educação do Brasil de hoje, mas tinha esses problemas também em relação à educação. Muitas vezes faltava professor de algumas disciplinas. Poxa, tem escola que não tem papel higiênico e o pessoal fica achando que vai melhorar muito a educação tendo um tablet. Então, assim, é bom ter a digitalização para você ensinar pesquisa, por exemplo, principalmente agora nessa parte de avaliar o que é fake news ou não, ou saber buscar uma informação verdadeira ou não. A gente já fez um vídeo sobre isso, sobre o combate das fake news. Assim, é bom sim saber lidar com tecnologia, mas essa ideia de achar que o próximo vai ser a próxima Nokia, poxa, gente, que triste, né? É muito neoliberal. É simplesmente não entender para que serve uma escola. O governo de direita agora está tentando levantar, né, o índice dos resultados do PISA, primeiro, cortando celulares em sala de aula e aumentando as matérias tradicionais, porque eles tinham diminuído e feito essa coisa de mistura, onde as crianças aprendem diferentes coisas. E eles viram assim, a criança consegue avaliar justa informação e procurar informação muito bem, mas ela está péssima na matemática e na física. E Finlândia é um país muito voltado à alta tecnologia e exatas assim, de indústria. Aqui, por exemplo, a maioria das empresas são de indústria pesada. Aqui tem, a maioria das empresas são empresas que produzem máquinas ou software. Então, precisa de muito engenheiro. E aqui tem falta de engenheiro. Em muitos países da Europa, aqui você precisa de imigrantes a ver com a programação e engenharia. Só que evidentemente que por causa que tem um governo de extrema direita, os incentivos são muito poucos para vir para cá. Porque por que vai querer vir para um país frio e escuro sem benefício nenhum além do salário? Aí você pode ir para Califórnia que é quente, né? Ou outros países que pagam mais, que nem a Alemanha. Uma das críticas que a esquerda tem, que justo desde 1990 tem se feito cada vez mais cortes, cada vez mais reformas neoliberais e a pobreza tem aumentado, principalmente nesse último governo que tem feito cortes drásticos, por causa que aqui a direita acredita que a Finlândia vai falir se ele não cortar as verbas e diminuir a dívida pública. Então aqui a pobreza tem aumentado, fome tem começado a reaparecer, filas de pão tem aumentado e isso está criando uma diferença entre alunos pobres e ricos. Os alunos pobres estão começando a falhar nos testes, estão começando a ter aprendizagem mais ruim que ricos. A sociedade finlandesa tem ficado com medo porque aqui, a última vez que teve uma divisão social muito forte foi em 1918, quando teve a Guerra Civil. Então aqui não se quer repetir a desigualdade gigantesca que tinha naquela época, onde justo tinha literalmente revoltas violentas por pão e manteiga, que depois se desenvolveu numa tentativa de revolução comunista. Então aqui tem se pensado como é que lidar com isso. Evidentemente que a direita não acha que desigualdade é um problema, porque desigualdade para eles dá motivação para a pessoa querer enriquecer e assim movimentar a economia e criar empregos. Agora, os professores, como na matéria do G1 colocou, os professores finlandeses, eles fizeram uma nota pública falando que o problema é o corte de verbas e essa coisa de fundir funções. E aí fica o seu assassino, né? Que será que é o maior problema para a despencação da educação? São os celulares? São os imigrantes? Ou é a política neoliberal? É importante lembrar isso também.
Você quer saber qual que é o problema da educação? Escute os professores, que, por incrível que pareça, parece ser as últimas pessoas com que são escutadas nessas histórias, porque todo mundo tem palpite para dar em relação à educação, que é um discurso que eu vejo bastante. No Brasil eu vejo que às vezes tem essas discussões rasas do tipo, por que não ensina a declarar imposto de renda em vez de ficar ensinando sobre biologia? Por que não ensina matemática financeira para empreender ao invés de ensinar física? Sabe? Então assim, uma escola não é uma empresa, escola não é para dar lucro. E é o tipo de coisa que a gente tem que repetir sempre, porque assim, escute os professores. Empresário não é professor, empresário não é especialista em educação, empresário não é educador. E eu sei que tem um monte de influenciador que você vai encontrar no YouTube falando sobre como não é importante você ter faculdade, que faculdade não serve pra nada, mas eu tenho certeza que esses caras não contratam nenhum funcionário deles que não tem educação. E esse foi o nosso vídeo sobre a educação finlandesa. Deixa aqui o comentário, o que você acha, qual é o problema na desmoronação da educação finlandesa ou do Brasil. Lembrando, é claro que esses problemas não surgem da noite pro dia, tá? Isso é uma questão de anos. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar no Brasil que é culpa do governo X ou Y, e as coisas têm se prolongado já tem um tempinho, leva muito tempo para resolver. Escreva nos comentários, tem alguém aí que é profissional da educação que pode falar alguma coisa. A gente pode fazer sim vídeos falando mais sobre a educação finlandesa, mostrando escolas, mas isso tem que levar um tempo, né, porque precisa de agendamento. Mas se você tiver interesse nesse tema, escreva aí nos comentários. A gente vai falar também sobre outras coisas que têm acontecido na Finlândia que provavelmente não saem nas notícias quando falam que aqui é o país mais feliz do mundo. Então deixa um like se você gostou do vídeo, aperte o sininho para ganhar as últimas notificações do nosso vídeo e... Nähdään!